Tá aí hoje recebendo a dermatologista, a doutora Viviane Scarpa, bem-vinda mais uma vez. O tema é sempre atual, porque falar de cicatriz é desafiador, né, doutora? É, exatamente. A cicatriz, ela é um processo que a gente tem biológico da nossa pele. Então, eu posso dizer pra você que em algum momento da vida, alguém vai ter algum tipo de cicatriz. Tá. Mas existem tipos que às vezes incomodam. Então, a gente vai mostrar hoje alguns tipos aqui. Ficou bem bonitinho aqui o nosso painel aqui na frente pra gente diferenciar. E claro que a gente vai entender um pouquinho dos tipos e já tem uma nova tecnologia. Exatamente. Que a gente apresenta ao vivo pra vocês. Então, quem tem cicatriz já fica de olho aí pra ver se no seu caso vai ser satisfatório. Já a gente conta. Vamos começar por aqui, ó. A gente tem esse tipo de cicatriz que é atrófica. O que significa essa cicatriz? Quando a gente fala em cicatriz atrófica, Carol, a gente está falando no relevo dela. Certo. Então, as atróficas geralmente são os pacientes que têm acne, que têm aquele afundamento na pele. E essas atróficas, elas podem ser tanto distensíveis, que a gente fala. Então, se a gente esticar essa pele, a gente vai ver que ela estica ou não. Às vezes você pode esticar e continuar o afundadinho, né? Certo. Então, esse tipo de cicatriz, ela é mais comum na face. Mas, uma pergunta, quando você fala de uma cicatriz de acne, a gente pode dizer que existem pessoas que têm mais chance de desenvolver esse tipo de cicatriz? Ou, dependendo do cuidado ou não da acne em si, certamente ela vai desenvolver cicatriz. Porque a gente ouve, desde que a gente é adolescente, não espreme as espinhas, né? Não tenta tirar as espinhas sozinho, porque depois fica uma cicatriz, uma marca no local. Como é que é isso pra gente entender se todas as pessoas, então, têm essa predisposição? Depende da quantidade de lesões. A gente tem a história genética, então às vezes pergunta, seu pai ou sua mãe tiveram acne, tem cicatrizes? E hoje em dia a gente, como dermatologista, o ideal é a gente começar o tratamento o mais rápido possível. Certo. Então, se a gente vê que o paciente está começando a ter cicatriz, a gente tem que começar com esse tratamento o mais rápido possível. Porque o tratamento da cicatriz, ele é diferente quando você tem só cicatriz ou quando você tem lesão ativa. Entendi. Então, muito paciente já quer tratar a cicatriz, mas ainda tem lesão. Ainda tem lesão. E tá inflamado, né? Tá inflamado. Então, se você manipula, você pode contaminar mais com bactérias. Então, o processo inflamatório vai ser maior. Com isso, o risco de atrofia também é maior. Mas o importante é a gente começar o tratamento o mais rápido possível. Tá certo. Segunda caixinha nos indica aqui, ó, outro tipo de cicatriz que é a hipertrófica, tá vendo? Aqui no desenho ela já fica um alto relevo. Ela tem uma alteração de relevo e essa é muito comum as pessoas confundirem com queloide. Com queloide. Então você pergunta assim, você tem queloide? Ela fala, eu tenho. Aí você vai ver, na verdade ela tem essa cicatriz que ela é uma cicatriz hipertrófica. É parecido. É parecido, só que se a gente comparar as duas, a cicatriz hipertrófica ela é alta, mas ela fica só na linha do corte. Certo. Só na linha da lesão. Entendi. Então, o tratamento dela também ele é diferente do tratamento do queloide. O queloide, ele pode ultrapassar um pouquinho essa linha. Ele ultrapassa, ele fica com aspecto mais endurecido, você pode ter até prurido, coceira, pode ter até um pouco de dor. E fica como se fosse uma minhoca mesmo, ele é bem irregular a lesão. Vou lá e já volto para você contar também, né, quais pessoas então desenvolvem esse tipo e até o diferencial da queloide que tem em relação com colágeno, né? Também. Volto já pra gente continuar. Então não dá pra perder que essa é aquela aula que a gente nem pisca, sabe? Que a gente precisa de todos os detalhes pra gente conseguir solucionar. Vamos lá, doutora, estávamos falando de hipertrófica e de queloide. Eu acho que a gente tem a queloide aqui, né? Tem essa aqui. Meninos, então eu já vou pular, depois a gente volta pra essa. Só para fazer uma comparação, já que elas são parecidas, você já citou a primeira diferença. Mas, o que causa uma cicatriz hipertrófica e o que pode causar uma queloide? Geralmente, o queloide, a gente tem uma característica biológica, genética. Tá. É mais comum em mulheres negras e asiáticos têm mais queloide. Ok. E a região do corpo é tronco e face. Certo. Então, é muito comum a gente ver pacientes que tiveram cirurgias, às vezes para remover pinta ou acne no dorso, quando vai colocar um piercing ou vai furar para colocar um brinco, aí nessa hora descobre que tem queloide. É só na hora, né? Não tem jeito. Não tem como a gente saber. Você vai saber se você tem queloide a partir do momento que você teve uma lesão.
A gente não sabe exatamente, Carol, qual que é a fisiopatologia. Tá. A gente sabe que geralmente é acima de 10 anos, então é praticamente raro crianças terem e idosos. Então a gente não sabe se tem uma alteração até hormonal em relação a isso, né? Ou da própria pele mesmo, da maturação da pele. Então a gente não tem ao certo a causa. O que a gente sabe é que o paciente que tem a predisposição a ter queloide, se ele sabe que vai, por exemplo, realizar uma outra cirurgia ou teve alguma outra lesão, sabendo disso, a gente tem técnicas para ajudá-lo a não desenvolver, a melhorar, né? Pelo menos esse aspecto do queloide. Que legal! Então, isso é possível? Isso é possível, principalmente quando é uma cirurgia programada. Você vai fazer, por exemplo, uma plástica e sabe que você tem tendência a queloide. Algumas coisas que a gente pode fazer. Tratamento com radioterapia logo após a sessão. Placa de silicone, sabe aquela plaquinha que a gente coloca? Molinha. E ela cola. Sim. A gente tem o tempo certo de usar, não é muito no começo, porque senão ela abafa a cicatriz. Tá. Então tem que ser na hora mesmo que o seu cirurgião te liberar. Mas ela ajuda também nesse processo. Muitas vezes a gente aplica toxina botulínica ao redor da lesão, para não ficar aquela tensão na lesão. Né? Então, são algumas técnicas que a gente usa para evitar. Infiltração de corticoide também a gente faz, intralesional. Então, o paciente já tem a lesão. E mesmo que você... também breca essa produção de colágeno exacerbada, né? Exatamente. E se você já tem a lesão, a gente pode remover essa lesão. Às vezes a cirurgia é para a remoção do queloide em si. Entendi. A gente pode remover para fazer ele diminuir. Tá aí, gente. Então, vocês viram que tem muita assistência nessa questão. Então, se já teve uma queloide, tem que relatar, caso passe por outra cirurgia, né? Que seja programada, né? Exatamente. Agora a gente vai para essa caixinha aqui do meio que eu pulei. Vamos falar de cicatriz, que é a contratura, e depois a gente vai para normotrófica. Esta daqui. Contratura, geralmente ela é em pacientes que tiveram queimaduras. Então você tem se você olhar ali, é uma cicatriz desorganizada. Tá. Então você tem ao redor daquela lesão o tecido, ele vai limitar um pouco do seu movimento da pele. Então essa pele, ela vai ficar mais atrófica, que a gente fala. Então se ela fica, por exemplo, numa região do braço, o paciente não consegue abrir o braço, ou na axila ele não vai conseguir levantar o ombro. Porque, entendi. Realmente, ele vai puxar essa pele. Tá. Também tem jeito, dá para fazer cirurgia, tá? A gente pode fazer rodalho, enfim, mas tem jeito também e é mais de melhorar. Para queimadura. Né? Pós-queimadura. Pós-queimadura. Exatamente. E essa daqui? E a última é a que todo mundo quer, né? Que é uma cicatriz normal, normotrófica, que ela fique com o relevo igual da sua pele, com a coloração parecida com a da sua pele. E a partir do momento que a gente lesou a epiderme, a gente vai ter uma cicatriz. Mas o objetivo nosso é fazer com que ela fique assim, normotrófica. Tá certo. E que em algum momento também não quer dizer que a pessoa não possa ter uma queloide ou uma cicatriz de outra forma, né, ao longo da vida. O importante é saber que a gente tem formas de tratar. Tá certo. Vou lá e já volto, doutora, porque a gente vai deixar tudo pronto para apresentar para vocês uma novidade que cuida, então, da cicatriz. Só que a gente vai entender qual dos casos, são quase todos, são todos, daqui a pouquinho. Combinado. E manda a perguntinha, né, no @VocêBonitaTV. O negócio é o seguinte, falamos das cicatrizes, dos tipos. Então, quem quiser participar mandando pergunta no @VocêBonitaTV, pode, se já sabe que tipo de cicatriz tem, pode já colocar na perguntinha para a doutora avaliar. E a gente já está aqui, então, com a Renata Guide, que é fisioterapeuta, bem-vinda, que hoje vai nos ajudar. E a nossa modelo é a Gabriele. Tudo bem, Gabriele? Bem-vinda. Eu acho que eu vou bater um papinho com a Gabriele antes da gente começar, pra gente entender qual é, então, a cicatriz dela. Sim, né, doutora? Você vai explicando pra gente. Deixa eu só perguntar pra ela. O Zé já tá trazendo o meu mic pra gente conversar um pouquinho. O aparelho tá aqui, claro que a gente... Obrigada, querido. Obrigada. A gente vai fazer ao vivo, né, a demonstração, mas antes deixa eu bater um papinho com ela. Pra cá. Conte-me um pouco. Pode ficar viradinha pra esse lado mesmo, né? Qual que é a sua cicatriz? Foi uma cirurgia bilateral temporomandibular. Então, Tá. eu tenho dos dois lados a cicatriz. Ah, entendi. Porque a cirurgia Isso. pega os dois e elas ficaram... Deixa eu dar uma olhadinha. Elas ficaram bem parecidas, deixa eu ver. Tá. Essa Deu pra aqui foi gente menor. pegar bem de pertinho, ó. O Toninho vai dar um close. Estão vendo aqui, ó, bem próxima da orelha. Aí. Tá mais clarinha até, mas a gente consegue ver de perto. E aí, então, já já a gente bate mais papo. Doutora, essa cicatriz dela
Ela fez um procedimento há 2 meses atrás. Então, recente. É importante a gente saber até quando foi, porque a gente vai começar o tratamento agora. Tá. Porque se a gente pensar na fase da cicatrização, o primeiro momento é a fase da inflamação, depois a gente tem uma angiogênese e produção de colágeno e a gente passa para a fase de maturação. Entendi. Então, quando a gente fala, você vai no médico, ele fala, olha, vamos esperar até 1 ano para a gente ver como é que vai ficar essa cicatriz. No caso dela, a gente vai fazer para quê? Ela ainda está, se você prestar atenção, com uma alteração de coloração. Tá vermelhinha. Ela não tem relevo, ela não tem histórico também de outras cicatrizes, que eu já conversei com ela antes, a gente conversou, ela não tem história de queloide, nem cicatriz hipertrófica, mas quando a gente faz uma palpação, ainda é um tecido que está um pouco fibrótico, ainda está um pouco durinho. Entendi. Tá? Então, o laser que a gente vai aplicar hoje é o que a gente chama de fracionado não ablativo. Certo. Ela a gente não passou anestésico nela, então você vai ver que vai ser super tranquilo. Ela vai sentir um incômodo, mas super tranquilo. Então, até o fracionado agora vem sem dor. O fracionado não ablativo. Não ablativo. Se a gente falar do ablativo, é o CO2. Aí ele que é aquele que vai, exatamente, né, descamar e não é para esse tipo de lesão. De lesão, né? É outra história. Qual Diga. que é a vantagem desse laser? A gente pode fazer em qualquer fototipo. Tá. A gente não faz nas cicatrizes tipo queloide, que você tinha me perguntado quais seriam as cicatrizes. Então a gente tem uma boa resposta quando a gente tem uma cicatriz atrófica, cicatrizes de acne, por exemplo. No caso dela, uma cicatriz normotrófica, mas que a gente quer melhorar mais rápido, né? A gente não quer esperar 1 ano para essa cicatriz chegar ao resultado que ela vai ficar. Então, o objetivo dele aqui é, com esse fracionamento, então a gente faz algumas colunas, na hora que a gente faz um disparo com o aparelho, a gente fala que a gente tem colunas de ablação. Então, em volta dessa área que eu tratei, a pele ela está normal. Porque essa pele normal, ela ajuda realmente ela voltar à atividade dela por 3, 4 horas só, que vai ficar inchadinho e vermelho e só. Entendi. Então, ela pode vir fazer na hora do almoço e voltar a trabalhar. Agora, por exemplo, se fosse uma cicatriz de acne, que a gente sabe que às vezes ela tem ali uma atrofia. Uma atrofia, assim, também não deixa de ser uma fibrose, mas mais profunda. Ele consegue, então, fazer com que aquilo se solte para a pele esticar de novo? Ele consegue, dependendo da energia que eu coloco, porque isso também eu coloco no aparelho. Tá. Ele não é um aparelho só que eu ligo e desligo. Eu vou calcular a energia que eu quero entregar, o tempo de energia que eu vou entregar. Entendi. E o fototipo também eu vou regular no aparelho. Óbvio, nessa cicatriz que ela está pior, eu vou ter que usar uma energia maior. Tá. Mas nas outras a gente usa uma energia menor. A gente faz geralmente para cicatrizes de 6 a 8 sessões, com intervalo de 2 semanas mais ou menos a 1 mês. Se a gente pensar em cicatrizes, pode ser de 4 a 6 sessões, em cicatriz de acne, por exemplo. E acompanhando para ver até onde conseguimos chegar, porque daí é individual, né? Individual. Vamos começar? A gente já vai começar a aplicação para mostrar para vocês. E essa resposta também vai depender um pouquinho dessa questão até cultural, de etnias, não é verdade? Até se o paciente fuma. Exato, de hábitos, né? De hábitos. Do a gente dia sabe a dia mesmo. Alimentação. Faz diferença, né? Faz diferença para a cicatrização. Olha lá. Tem alguma região que a pessoa pode ter cicatriz e já foram os disparos? Pode continuar. Tá sentindo alguma dor? Acho que é bom a gente perguntar para ela. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Então, eu ia te perguntar assim, por exemplo, a pessoa tem uma cicatriz até de cesárea que incomoda, pode fazer? Pode fazer. Como eu falei, é bom a gente esperar, às vezes, esse tempo só para a gente chegar, geralmente 1 mês, 2 meses após a cirurgia. E a gente pode fazer, sim, de cuidados logo após. Não tomar sol, isso é super importante, Carol. Às vezes as pessoas falam, mas eu vou tomar sol, mas eu vou passar muito protetor, mas eu vou... Não, o ideal é não tomar sol, tá? Porque até o corpo inteiro, quando você toma sol, ele fica quente. Então, o ideal é a gente realmente evitar a exposição solar durante todo o tratamento e passar esses cremes que a gente fala que são cicatrizantes. Então, o pós é muito simples. E é só isso, é só esses... sim. 5 minutos, 3 minutos. É, rapidinho. Muito rápido. Então, a gente vai responder perguntinha do público. Qualquer coisa a gente demonstra mais um pouco. Na tela, quem escreveu pra gente. Obrigada, Lu. Beijo pra você. Tenho cicatriz atrófica. Quando eu era adolescente, tinha muita acne, aí comecei a tomar pílula e meu rosto ficou ótimo. Agora, com 53 anos, as cicatrizes apareceram. Qual é o melhor procedimento, então, para eu fazer? Provavelmente,
o que aconteceu é que com a flacidez de pele, com a idade que a gente vai tendo uma diminuição do próprio colágeno, aí com essa flacidez, talvez uma cicatriz que ela era, que ela não aparecia tanto, agora ela começou a aparecer. Esse é um laser que é indicado para você. Isso a gente pode fazer. Os fracionados são os melhores lasers que a gente tem para tratar esse tipo de cicatriz. Doutora, eu vou aproveitar para te fazer uma pergunta, que eu acho que, já que a gente está falando de cicatriz, e você comentou do queloide, né? Que é sempre uma preocupação hoje com a quantidade de tratamentos estéticos que a gente tem dentro da área de dermatologia, né? Que são possíveis. Muitos deles são baseados até nessa questão de inflamar a pele, né? Para que ela dê um rebote e produza mais colágeno e a gente tem um efeito de rejuvenescimento, lifting, etc. Quem já teve queloide não pode fazer esse tipo de procedimento, porque agora isso me veio na cabeça, porque pode correr o risco de ficar com uma cicatriz na região do rosto. É um fato isso? Alguns tipos de laser, por exemplo, CO2, é um laser que a gente É costuma contraindicado. evitar. Exatamente. Aquele agora que tem no mercado, não posso falar o nome, mas que fura, tipo microagulhamento. Qualquer tipo de laser que vai irritar a pele, para paciente que tem tendência a queloide, a gente não faz. Nunca tínhamos falado sobre isso aqui ao vivo. Pra gente, obviamente. Nunca tinha tocado nesse assunto do queloide. Olha, é importante, né, doutora? Para fazer uma toxina, para fazer um furinho, para entrar a canal do preenchimento, tudo bem. Tudo bem. Mas essa parte meio que agride a pele com o intuito, por isso que melhora, né? Porque daí vem a produção de colágeno com a agressão. Exatamente. Né? Eu nunca esqueço, uma vez eu bati assim fortemente a perna. E minha médica falou, que ótimo, tá produzindo colágeno aí, vai ter menos flacidez. Eu, ai, que bom, vamos ver o lado bom da história. Então, lembre-se, mas eu gostei de tocar nesse assunto, porque você é uma profissional séria, então tá já dizendo isso. As pessoas, às vezes, procuram profissionais, e às vezes até nem da área médica, mas que acabam fazendo, e aí depois tem um efeito bem complicado, que é o que a gente acompanha na mídia muitas vezes. Então, gente, quem tem queloide, quem já apresentou queloide, algumas contraindicações de tratamentos estéticos, até básicos, como você já nos contou. Na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Valdo, um beijo. Fiz uma blefaroplastia há 3 meses. Estou com uma cicatriz dolorida, mas já fechadinha, como se fosse uma linha grossa debaixo da pele. O que fazer? Então, a gente estava falando de queloide, né? A pálpebra é uma região que muito raramente tem queloide. Certo. Existe descrito, mas é muito raro. Entendi. Então, assim, o que você ainda faz... Quanto tempo que ela falou? 2 meses? 3 meses. 3 meses. 3 meses já é um tempo aí que a sua cicatriz ela já vai passar por um processo de maturação. Então, a gente tem que ver se você está passando aquelas pomadas que eu comentei, que são pomadas cicatrizantes. Tá. Se for embaixo, até daria para... Porque essa região é ruim de colocar gel, né, Carol? Pra gente colocar um gelzinho. Mas a gente tem o uso de plasma que a gente pode usar, que é uma tecnologia que a gente pode usar próximo à região dos cílios mesmo, né? Ah, que legal. Então, o plasma que a gente até vai trazer algum dia aqui no programa, ele trata tanto a flacidez de pálpebra como as cicatrizes pós-blefaroplastia. Ai, que legal. Então, tem que procurar um profissional, claro, que tem que, né, vai ser a gente avalia cada caso. Mas no começo é normal. O que eu posso dizer para você é que a cicatriz final, como a gente tinha comentado, a fase de maturação ela pode durar até 1 ano. Tá certo. Vou te agradecer, doutora. Obrigada a você. Porque é sempre muito esclarecedor e a gente consegue colocar ali na balança cada um, né? A escolha de tratamento é muito médico-paciente, tem que ter esse tipo de transparência, indicar realmente qual é a queixa. E aí tocamos nesse assunto do microagulhamento, porque o microagulhamento também ajuda em cicatrizes de acne. Sim. Só que, né, depende aí de cada um. Então, olha... Aqui a gente apresenta tudo para vocês e vocês procuram aí os especialistas, né, individualmente. Então, vou deixar o contato aqui da doutora Viviane Scarpa, ela é dermatologista, um agradecimento a Renata Guide, fisioterapeuta, dermatofuncional, e a Gabi, que hoje veio cuidar já da cicatriz, vai ficar maravilhosa, hein? Vai fazer as sessões direitinho, vai dar tudo certo. Vai lá no Instagram da doutora para saber mais no @doutora Vivi Scarpa Dermato, @doutora, abreviado, Vivi Scarpa Dermato, tudo junto, vocês já encontram o trabalho dela. Muito obrigada pela transparência, sempre muito ótimo. Obrigada. Um beijo, gente, boa sexta. Tem que ser transparente, tem que falar a verdade.